Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre a palavra de Deus. Você já está acostumado, né, acompanhando o nosso canal. E, por sinal, sempre é bom lembrar, deixe o seu joinha, compartilhe para outras pessoas, porque quando você faz isso, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante e ele passa para mais pessoas. Então, faça isso. Vai ali no joinha, dá o seu clique, deixa o seu like, tá bom? Nós nos reunimos mais uma vez para estudar mais uma lição do nosso guia de estudo sobre o Evangelho de João. E hoje eu estou com dois convidados especiais aqui, o pastor Djalma e o Tiago. E eu vou pedir para eles se apresentarem. Pastor, você primeiro? Olá, tudo bem? Que feliz oportunidade de estudarmos juntos a palavra do Senhor. E principalmente porque ela traz verdades, talvez, que você nunca havia pensado que haja no livro escrito por João, no Evangelho escrito por João, desculpem. E aqui o Tiago. Bom, sou grato aqui pelo convite de, mais uma vez, aqui estar estudando a lição da Escola Sabatina, só que agora compartilhando aqui com um número muito maior de pessoas, não é? E que seja proveitoso para todos nós aqui, podemos conhecer um pouquinho mais sobre o Evangelho de João e o que ele tem revelado para a gente sobre a pessoa de Jesus Cristo. E sabe que esses dias que a gente tem estudado, já estamos na 10ª lição do nosso guia de estudo, a gente tem descoberto coisas incríveis sobre João, sobre Jesus no Evangelho de João, e até sobre o próprio João também, todos os discípulos, mas é fascinante como a palavra de Deus, a cada dia ela se revela um pouquinho mais. E antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, quero convidar o pastor para fazer uma oração por nós, pedimos a presença do Espírito Santo. Nesse momento, Pai querido, suplicamos a presença do Santo Espírito, porque nos sentimos bem próximos do Senhor Jesus, com sua misericórdia, e queremos compreender melhor as lindas e profundas lições deixadas nas palavras do Mestre. Que o Senhor abençoe as centenas de pessoas que estão nos assistindo, e que nós, em nossa limitação, possamos ser usados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha que legal, nós estudamos ao longo desses dias, as outras pessoas também que estiveram gravando para o canal, estudamos muitos temas do Evangelho de João. E é muito legal a gente aprender cada coisa. Nesta lição que nós estamos estudando agora, hoje, traz um verso que é muito interessante. Está lá em João, capítulo 1, verso 18. Ninguém viu Deus, mas o Filho, que está, vamos dizer assim, no colo de Deus, ele o declarou. Às vezes esse entendimento do Filho, o Pai, é um pouco estranho, né? Às vezes a gente pensa, mas Jesus é chamado de Filho, quer dizer que então ele está abaixo do Pai, ele não é Deus como o Pai. E como que é isso? Como que nós podemos começar assim, entendendo o que é isso, esse contexto do Filho e o Pai? Isso é mais reforçado ainda quando tem uma tradução que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Porque a palavra unigênito, ela quer dizer o único gerado. E aí? Nós ficamos assim, aparentemente, com dificuldades, né? Então, temos que lembrar que a tradução do grego para até os nossos dias, né? Primeiramente, ele foi traduzido para o latim. A preocupação do tradutor era de demonstrar que Deus era, aliás, que Jesus era o Filho de Deus, mas Deus.
porque havia uma corrente que tentava desmistificar ou tornar Jesus apenas um personagem histórico. Por isso que diz aqui Deus unigênito, mas aqui diz assim, ninguém jamais, não é isso? Porque Ele está junto do Pai, e isso vai ser demonstrado na continuação do estudo. Certo, porque um ponto que é forte no Evangelho de João é essa afirmação de que Jesus é Deus, de fato. E aí um texto como esse deixa a gente falar, peraí, como assim? Filho nasceu, gerado? Como que é isso, Tiago? Eu acho interessante esse verso, porque ele começa falando, ninguém jamais viu a Deus. Só que quando a gente vai lá no Antigo Testamento, existem vários episódios em que Deus se revela. Ele fala com Moisés, né? Até mesmo Moisés vê numa frestinha, mas vê Deus, mas como assim? Ninguém jamais viu a Deus. Só que na sequência fala, o Deus unigênito, que está junto com o Pai, é quem o revelou. E depois, mais à frente, a gente vai ver na lição, Jesus, ele afirma que ele é o Deus eu sou. E onde a gente encontra esse verso, Deus eu sou? Inclusive na lição passada, aqui o pessoal comentou, né? Falou sobre essa questão. Jesus, ele fala que ele é o próprio Deus que se revelou no Antigo Testamento. Então ninguém jamais viu a Deus, quem? Deus o Pai. Porque Deus o Pai foi revelado pelo Deus unigênito, Jesus, desde o Antigo Testamento. Né? Exatamente. Foi dito lá no Sinai. Né? Lá no Sinai. Eu conversando com a minha filhinha pequena, ela perguntando assim, mas como que Deus é três? Como que pode? Eu falei, bom, Deus dá uma iluminação na cabeça da gente em alguns momentos, né? Eu disse para ela assim, eu falei, olha só, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, sua mãe é uma pessoa, sua irmã é outra pessoa. Nós somos 4 pessoas, mas nós somos uma família. Não é isso? Nós somos pessoas diferentes, mas nós formamos uma família. Então foi o que eu expliquei para ela. Eu falei, Deus, Ele é um Deus, formado pelo Pai, que nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo, por causa do contexto do plano da salvação. Porque Jesus é chamado de Filho, porque Ele se tornou humano e nasceu. Então Ele é Filho, realmente, Ele nasceu, como diz a Bíblia, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas porque Ele se tornou um ser humano no contexto do plano da salvação. Agora, se nós pensarmos em termos de eternidade, Jesus é um com o Pai desde a eternidade. Porque em João capítulo 17 mesmo, Jesus fala, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, às vezes a gente pensa muito, a gente lê o texto está falando dentro desse contexto da salvação, dentro desse contexto do grande conflito. Mas, e antes? Antes de nós existirmos, antes do pecado existir, antes de ter essa necessidade do plano de salvação. Como estava Jesus, que nós chamamos de Filho, Deus Filho? Miqueias 5:2. Cujas saídas são desde os tempos da eternidade, falando de Jesus, que nasceria, não é isso, em Belém e tudo mais. É importante que nós saibamos quando João estava vivendo a emoção do momento pós-crucifixão de Jesus, e antes dele estar na ilha de Pátimos, João estava vivendo a emoção do momento, e ele então declara no capítulo 1 João 5, ele diz assim, no céu há 3 que testemunham, o Pai, o Pai, a Palavra e o Espírito. Então estamos dentro do contexto aqui. Eu só queria reforçar o seguinte, quando a lição diz assim, unigênito, tá? Quando aborda esse tema, como eu disse, o reforço é sempre que Jesus é um com o Pai, da mesma espécie e da mesma natureza. Muito bem. Vamos avançando. No Evangelho de João, Jesus ele declara 7 vezes, eu sou. Né? Podemos citar aqui, temos vários versos em João capítulo 6, João 8, João 9, João 10,
João 14, João 11 e João 15 também. Jesus fala que Ele eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Nesse ponto do caminho, a verdade e a vida, nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho aqui sobre o que Jesus falou. O caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus se identificava com o caminho, Tiago? Eu acho interessante o diálogo que é apresentado na lição de Jesus com seus discípulos na ceia, né? Então, a lição vem falando sobre a questão do lava-pés e logo depois Jesus estava preparando os discípulos para que logo viria, não é? Então, Jesus fala assim, olha, eu vou partir, não é? Só que não se desesperem, certo? E ele deixa claro que logo mais eles estarão com Jesus. Só que eles não entenderam a princípio o que ia acontecer, né? Jesus está falando sobre a sua morte, sua ressurreição, não é? E sua ascensão aos céus. E é interessante que Tomé, né? Se eu não me engano, ele faz a pergunta, fala assim, olha, então, para onde que você vai? Como é que a gente vai encontrar você de novo se a gente não sabe para onde você vai? E ele mesmo fala naquele contexto, né? Felipe? Não, primeiro é Tomé mesmo, Tomé, depois né? Felipe pede para mostrar nesse o Pai. contexto ele fala, eu sou o caminho. Não é? E é interessante, a gente pensa no caminho e fala assim, não, é um trajeto, é algo que a gente está percorrendo, né? E Jesus fala assim, não, o caminho é uma pessoa. E o caminho para onde? Na verdade, não é para onde, é para quem, né? Para Deus o Pai. Acho muito interessante isso, né? Muito legal, muito legal. Você ia complementar, pastor? Eu só complementaria dizendo o seguinte: quando estudamos o livro, o Evangelho de João, nós vimos que ele se divide no prólogo, depois o livro dos sinais, o livro da glória e o epílogo. São 4 pontos. Por que eu estou ressaltando isso? Porque ao Jesus se manifestar como o grande eu sou, ele está colocando em evidência tudo aquilo que o Messias deveria ser, e que principalmente aqueles que eram os estudiosos da Bíblia não estavam dispostos a reconhecer por ser Jesus o servo e não o rei. É importante nós lembrarmos que o contexto em que eles estavam vivendo, a religião da época dizia que o Messias seria um chefe militar, alguém importante, de linhagem real. Então, quando Jesus aparece, eles acham estranho. Mas, se a gente voltar nas Escrituras lá no Gênesis e vir observando cada livro da Bíblia, vai mostrar que Jesus ele vem para trazer vida eterna, e não para trazer um reino terrestre, com poder, né? Eles estavam esperando que o Messias viesse para libertá-los de Roma. Sim. E estabelecer um reino do Messias para Israel voltar a ser uma nação próspera. Só que Jesus ele estava pensando na vida eterna. Isso. Não, é nesse contexto que você pega no Antigo Testamento, são apresentados 2 Messias, parece, né? O Messias que vem todo glorificado, que vem trazendo vitória, não é? Um reino eterno. O Messias vencedor. O Messias vencedor, e tem o Messias sofredor. Aí, naquele contexto, o pessoal estava ignorando o Messias sofredor. Não, a gente quer esse Messias aqui, que vai vir aqui para poder vencer, para poder trazer glória e vitória para a gente. Então, para você que está nos ouvindo, se você ler o Salmo 22, 23 e 24, você vai descobrir isso exatamente que você está falando, não é isso? O Messias sofredor, o Messias que é o nosso pastor, o nosso apoiador, e o Messias vencedor que adentra a glória celestial. E nós corremos sempre esse risco, né? Às vezes nós nos apegamos a algum texto bíblico, alguma parte do texto bíblico que nos agrada, e aí nós ignoramos a segunda parte. E isso pode, ao longo do tempo, se transformar numa ideia fixa para muita gente. E Jesus ele vem e quebra essas coisas,
Tanto que, algumas lições atrás, a gente viu uma discussão que houve entre o povo, que eles falaram, não, mas esse não é o Messias, porque o Messias vem de Belém, a gente nem sabe de onde veio isso, parece que é da Galileia. Aí os outros falam, não, mas quando o Messias vier, ele vai fazer sinais maiores do que esse está fazendo. Então ficava aquela discussão, porque, olha, tudo indica que esse é o Messias. Não, mas esse Messias não está encaixando. Mas e o Nazaré, né? Como é que ficou? E Nazaré? Não está encaixando no Messias que nós estamos esperando. Mas algumas pessoas que olhavam para as Escrituras falavam, não, mas as Escrituras dizem que ele vai fazer isso, vai fazer esses sinais e tal, e ele está fazendo. Então, é ou não é? Entrou aquela discussão. Então, o Evangelho de João, ele como um todo, ele vem para afirmar que realmente Jesus é aquele Messias que estava sendo aguardado. Realmente ele é aquele que estava sendo aguardado e ele é Deus, feito homem. E isso é maravilhoso demais. Um pouquinho antes, ele diz assim, vocês sabem o que vai acontecer comigo. Porque Jesus estava às portas de ser preso e levado ao sacrifício, né? Você sabe o que vai acontecer comigo. É como se ele estivesse se lamentando, pena que os outros não saibam. E nós, quando vemos Jesus lá no lava-pés, quando vemos Jesus ali tomando aquelas atitudes, foi uma coisa marcante, que mexeu com o brio dos discípulos. O orgulho, né? É Pedro que fala, não, o senhor não vai lavar o meu pé, não. É orgulho, né? É engraçado, são dois contextos apresentados ali, né? Pedro e Judas Iscariotes, né? Pedro ali, naquele momento, ele não aceita, fala assim, mas como o Senhor, meu mestre, fazendo uma tarefa tão humilde quanto essa, que é lavar os pés, que geralmente é um servo que faz essa ação. E Jesus fala assim, não, você não vai entender agora, mas se você não fizer isso, se não aceitar isso, você não tem parte comigo. E ele ansiando estar com Jesus, ele fala assim, não, lava minhas mãos, minha cabeça, quase pediu um banho ali na hora, né? Mas Jesus fala assim, não precisa tomar banho, quem já está limpo. Mas aí Judas Iscariotes assistindo essa situação, ele ansiando Jesus que vinha para poder trazer a glória, não é? Ele fala assim, não, esse Jesus aí, ele não é o Messias que eu estou esperando. Então ali provavelmente foi um momento de decepção em que ele tomou a decisão por trair mesmo Jesus, não é? Tiago, e um detalhe importante que eu vivenciei no estudo, no preparo, né, para estar aqui, é uma frase, não havia ali nenhum servo, declaradamente. E aí, entre os muitos não servos, Jesus se manifesta. Então aquilo foi muito inesquecível para eles, marcante. E eu acho que o Pedro, quando estava lá ouvindo de Jesus, né, Pedro, você me traiu, mas apacenta os meus cordeiros, né? Ele estava, quem sabe, aquilo batendo na consciência dele, né? Como foi isso que eu não percebi o que Jesus realmente viera a fazer, né? O que o Messias. Talvez seja isso, né? Às vezes o entendimento da Escritura, ele fica prejudicado pelos nossos próprios conceitos. Nós temos os nossos próprios conceitos, nós queremos filtrar a Escritura pelos nossos conceitos, sendo que o que nós devemos fazer é o contrário. Nós devemos filtrar os nossos conceitos pela Escritura. E a Escritura deve ser a base firme, né? O critério máximo para nós tomarmos decisões na vida. E Jesus, ele aponta para as Escrituras. É a única verdade, né? A lição diz lá mais no final do estudo que as Escrituras são a única verdade, não é isso? E por isso que Jesus é a verdade. Exatamente, Jesus mostra as Escrituras e fala que as Escrituras falam dele. E é incrível ver como Jesus ele vai trazendo para si tudo o que a Escritura vai falando. E ele vai fazendo aquilo que a Escritura estava prevendo. E ele vai cumprindo tudo que a Escritura dizia que o Messias faria. Sim. E é interessante que a lição, retomando um pouquinho que a gente estava falando antes do caminho e a verdade e a vida, eu acho que foi um ponto que mais marcou na lição, acho que foi isso, porque no contexto daquele diálogo, porque ele fala que ele é o caminho, ele se apresenta como o caminho, não é?
E também tem a questão da verdade, porque se Jesus ele é o Deus, eu sou, e ele é apresentado como João, como a palavra através da qual tudo foi criado, não é? Então, ele é a verdade, porque tudo veio através dele. Ele é o Deus que tudo cria, né? Que tudo criou e que ele veio para revelar ao Pai e revelar o plano de salvação. E essa verdade, ela está fundamentada primeiramente no caminho. Então, quando eu me rendo a Cristo, quando eu aceito a Jesus, quando eu abraço a Jesus para a minha vida, para o meu modo de vida, para o meu modus operandi, quando eu faço isso, meus amigos, nós claramente estamos nos preparando para receber a verdade. Essa verdade que não é só uma teoria, que não é só um conceito filosófico, não. Estamos falando de uma verdade que nunca será contestada no universo, graças à divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Isso me lembra uma questão, umas conversas minhas com um amigo que é físico, ele falando desses estudos do universo, observação de estrelas e tal, e busca por muitas coisas no espaço, ele falando, o que a ciência quer nesse caso é buscar a verdade. O que tem lá fora? O que é isso que está brilhando no céu? O que tem por trás? Como que é formado? Então se criam ferramentas e cálculos e estudos para saber qual é a verdade. A busca da verdade, querendo saber o que é a verdade. E na ciência, muitas vezes algo que foi tido como verdade durante um tempo, foi derrubado por algum estudo. Alguma demonstração que falou, não é isso. A gente achava que era porque a gente tinha pouca ferramenta. Agora, com ferramentas melhores, nós descobrimos que não é isso. Já é um pouco diferente. E essa busca pela verdade, ela está no ser humano. Quero saber, quero entender. Só que a ciência, ela nunca vai mostrar essas coisas espirituais que a Bíblia revela. A ciência, a gente pode entender a ciência como sendo um método, né? E esse método, ele é limitado, porque ele estuda somente aquilo que a gente consegue revelar a partir de fenômenos naturais, né? Inclusive, tem alguns que não acreditam na existência de Deus, porque acreditam que somente aquilo que a ciência pode investigar é o visível, né? Que é palpável e visível, não é? Só que a ciência não consegue investigar aquilo que está fora do natural, que é sobrenatural, porque ela só tem ferramental para investigar aquilo que é o natural, não é? Então a ciência ela é limitada. Só que é engraçado, só um comentário rápido, que a ciência ela começou, é um empreendimento humano, mas que se iniciou por cristãos, por causa do contexto cristão, porque a ciência só faz sentido se a gente acreditar que existe regularidade no universo. A gente acredita que o Sol, qual que é a evidência que a gente sabe que o Sol vai nascer amanhã? Por causa da regularidade, a gente acredita que existe regularidade. E os cristãos acreditavam que, assim como Deus é um Deus de ordem, eles vão encontrar ordem na natureza. Então, isso que motivou eles a estudarem a natureza e fazer ciência, né? E sabe que a natureza nunca foi tão estudada quanto da Reforma Protestante para cá. Sim. Então, assim, às vezes, né, só fugindo um pouquinho, mas a gente já volta. Conversando com algumas pessoas, né, falando sobre liberdades, países e um monte de coisa da atualidade. E eu comentei com a pessoa, falei, olha, tudo isso só é possível por causa da Reforma Protestante. O que era a Reforma Protestante? Pessoas que estavam buscando a verdade nas Escrituras. Isso extrapola. Não ficou no âmbito religioso, isso extrapolou para a sociedade, para transformar o mundo da maneira que nós conhecemos hoje, especialmente o Ocidente. Se não fosse a Reforma Protestante, a gente estaria muito lá atrás ainda. E a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. E ela revela a si mesma, revela a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. A Constituição americana é a maior prova disso. De que
a revolução cultural trazida por causa do protestantismo trouxe a ampliação dos conceitos de liberdade, de respeito, de uns para com os outros, aquilo que Jesus pregou, só que agora aparece com uma roupagem diferente. E quando Jesus fala assim, olha, eu sou o servo, e eu vou lavar vocês, não é isso? Se vocês não forem lavados por mim, vocês não vão ter parte comigo, não é isso? Jesus está dizendo assim, esse é o preparo para que eu possa voltar e te buscar. Muito bem. Jesus, ele fala também, ele diz que ele é a verdade e busca a base na Escritura para comprovar o que ele está falando. Jesus, ele vai, através do estudo das Escrituras, ele vai mostrando como as Escrituras, elas têm um papel chave na revelação de Jesus. Lá, se nós olharmos ali na Bíblia, João capítulo 5, eu vou pegar aqui para a gente olhar, a partir do verso 38, João capítulo 5, verso 38, passei um demais, aqui, verso 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou, falando de Deus, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então as pessoas estudavam a Escritura, aqui está a vida eterna, vamos aprender. Quando a vida eterna vem e se apresenta diante deles, eles falam, não está de acordo não. Como que fica isso? E é interessante que Jesus, ele usava sempre as Escrituras, e um ponto que a lição até recorda que assim que Jesus ressuscitou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi mostrar, lembrar para os discípulos tudo aquilo que foi cumprido nas Escrituras por Cristo. No caminho de Emaús, né? No caminho, isso. A relutância das pessoas em aceitarem as Escrituras hoje é que tem levado a essa gama, essa grande mistura de religiões, de crenças e de formas de culto, porque as pessoas, elas estão em busca de alguma coisa que seja emocional, que mexa com o seu sentimento, não é? Elas não estão dando valor para as Escrituras como poderiam dar. Consequentemente, se Jesus é o caminho, a verdade, eles já ficaram sem o Jesus, não é isso? Já ficaram sem a verdade, que é a palavra de Deus, e ficarão sem a vida também. Então, quando você mencionou aqui o Tomé, não é isso? Mas Senhor, não é? Assim, Jesus fala assim, vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então percebe, como disse há pouco o companheiro aqui, Norberto, ele disse assim, que as pessoas querem colocar o entendimento das Escrituras dentro dos seus conceitos, e não dentro dos conceitos divinos. E então o Tomé não estava entendendo, né? Por isso que Jesus então ele diz assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é radical, né? Jesus está falando de forma radical. Falou, eu sou o caminho para o Pai. Eu sou o caminho que leva à vida eterna. Se vocês não vierem comigo, não vão chegar ao Pai, não vão chegar à vida eterna. E é engraçado que na sequência Felipe, né, fala assim, olha, mostra-nos o Pai, né, para a gente ver se é o suficiente.
E Jesus ainda rebate e fala assim: olha, como vocês não conhecem o Pai? Se vocês estão há tanto tempo comigo, vocês não, né? Não entenderam ainda? Não entenderam ainda? A frustração, acho que é a frustração de Jesus. Tanto tempo ensinando, mostrando para eles, provando qual era a natureza do seu ministério, e agora, não é isso? Ele descobre que o Felipe não tinha entendido até agora como é que eram as coisas, né? E talvez os outros também, porque ninguém estava preparado para enfrentar o julgamento e morte de Jesus, mesmo depois de tanto estar com Jesus. Então eu queria dizer para você que está nos ouvindo aí, assistindo aí pela rede social, não se esqueça, a única forma de nós termos a salvação é por Jesus. E Jesus deixou o Espírito Santo para nos conduzir a Jesus. Se eu rejeito o Espírito Santo, que me indica o caminho, que me guia, que me ensina toda a verdade, eu não consigo chegar a Cristo. E esse Jesus Cristo não pode me salvar, porque se eu não vou a Ele, Ele não pode me apresentar ao Pai. Então, queridos, quando a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho, não é? Não há outro rumo a seguir. Quando ele diz assim, eu sou a verdade, não há outra realidade mais marcante, mais interessante e única, não é? E quando ele diz assim, eu sou a vida, ele está dizendo assim para você e para mim: siga em frente, porque a vida eterna está chegando. Então ele diz assim: eu lá vou buscar, vou preparar um lugar para você, não é isso? Com milhares de possibilidades lindas que estarão nos esperando. E não deve ser essa nossa única motivação. Eu quero ir lá para a cidade de ouro, não é isso? Para as ruas de ouro. Não. A nossa motivação tem que ser qual? A de vivermos com o caminho, a verdade e a vida para sempre. Olha, estamos caminhando para o final já, né? Tem alguns pontos que são importantes nós destacarmos, mas como Jesus, ele se demonstrava. Tem uma ilustração aqui, na última parte do nosso estudo, que imagine você que está nos acompanhando. Você está na frente do templo, no templo de Jesus, o templo com toda a suntuosidade que ele tinha, com as suas partes de ouro e de mármore. E de frente para o templo, depois do muro, tem o Monte das Oliveiras. E o sol nascia por trás do Monte das Oliveiras. Então, imagine de manhã o sol subindo por trás do Monte das Oliveiras. E aí os raios de sol brilhando naquela parte dourada que tinha ouro no templo e a parte de mármore brilhando, aquele branco resplandecente, trazendo todo aquele brilho da manhã. E Jesus, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele puxa para si toda aquela ilustração, aquilo que era visível, que estava nítido para eles, e Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Vocês estão vendo o sol iluminando tal? Não é o sol a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Eu venho iluminar todas essas trevas, porque Jesus estava olhando espiritualmente. E isso é fascinante, como Jesus, ele trazia as coisas do cotidiano, mostrava as Escrituras e apontava para ele. Mas tinha algo por trás aí. Sim. Tudo isso que você descreveu é fantástico, mas havia algo por trás. O que era? O sacrifício da manhã acabara de ser oferecido no templo. E ao lado do local do sacrifício haviam duas colunas gigantes. E essas colunas gigantes, elas recebiam então uma luz, uma
acendimento, vamos dizer assim. Recebiam um acendimento e, ao serem acendidas as luzes ali, representavam então Deus iluminando Jerusalém. Mas agora Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Após a oferta do sacrifício. E a intenção de Jesus era mostrar a profundidade de tudo aquilo que estava acontecendo, que se mostrava nele a realização, o cumprimento. Estamos nas considerações finais. Não, eu acho que a gente fechou bem aqui a questão da lição, mas o que eu acho que o ponto forte aqui da lição é essa questão do Jesus se apresentando como a verdade, como o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa e a vida ela é uma pessoa. Jesus Cristo, que ele é o caminho para o Pai, ele revela toda a verdade, não é? E ele é que é o doador da vida eterna. Não é? Acho que fechamos aqui Eu só ponto, né? queria Pode falar, pastor. complementar. A Bíblia não é um livro didático de ciências. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. Contudo, faz algo muito mais significativo. Apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta à luz que nos permite enxergar. Sem ela estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus, do seu papel no universo, da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo que existe. E o apelo então que se faz é que você tenha a Bíblia como o seu guia principal. É isto. Queremos agradecer por você ter estado conosco. Nós vamos encerrar com uma oração. Vou pedir para o Tiago fazer uma oração. Agradecemos por você ter estado conosco e pedimos que você esteja atento ao próximo episódio. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que tivemos compartilhando as lições da Escola Sabatina, desse guia de estudos, onde podemos aprender um pouquinho mais sobre a figura de Jesus Cristo, ensinado aqui no Evangelho de João, que possamos, ao longo da nossa semana, ao longo dos nossos dias, buscarmos mais a Ti, estudar a Tua Palavra para podermos conhecer mais sobre Ti, que é revelado nas palavras da Bíblia, que possamos encontrar então o caminho, a verdade e a vida através da Tua Palavra. Essas bênçãos nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aguardamos você no próximo episódio. Tchau.